Minha colega, e hoje ela está aqui para conversar com a gente sobre as doenças relacionadas à falta de higiene. A Bruna, ela é formada em Ciências Biológicas e é professora de Parasitologia. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Michele? Bruna, o que você poderia contribuir para a gente falar um pouquinho sobre esse tema? Bom, então como o nosso tema de hoje é doenças relacionadas à falta de higiene, primeiramente quero agradecer o convite, né? A gente está aqui demonstrando um pouquinho do que a gente aprende ao longo do tempo, né? E poder instruir com algumas dicas as pessoas que seguem você no seu canal. Bom, primeiramente, né, gente, vamos esclarecer algumas coisas que são importantes para poder entender como é que essas doenças surgem no organismo das pessoas. Toda doença relacionada à higiene, ela é proveniente de um organismo que é capaz de produzi-la quando entra em contato com o corpo do ser humano. As vias de entrada desse organismo são diversas, desde a alimentação, através da ingestão de água ou alimentos contaminados, a respiração, a aspiração, na verdade, de partículas ou formas, estruturas desses micro-organismos que podem estar suspensas no ar, através da pele e principalmente, né, um dos maiores tipos de veículos que a gente tem que são relacionados muito com essas doenças são os nossos hábitos, né? Na verdade, a falta dos hábitos de higiene. Dentro desse contexto, é bom a gente esclarecer que quando a gente trata de doenças, não são só os populares vermes que a gente pode tratar. Também tem as bactérias, nós temos fungos, protozoários e vírus também, que estão relacionados a esses tipos de doenças transmitidas. Bom, dentro desse grupo, assim, é importante saber primeiramente, né, que essas doenças, elas estão relacionadas com uma taxa de crescimento muito alta no nosso país. E elas estão condicionadas à falta de saneamento básico, que é uma coisa muito importante, né? Hoje em dia, a falta da estrutura de políticas públicas relacionadas a essa área é uma das grandes causas dessas doenças. E também os maus hábitos de higiene, que muitas vezes em casa os pais não ficam atentos, né? E acabam, então, contribuindo para aumentar o índice, principalmente, né, nas crianças desse tipo de doença. Essas doenças, elas podem ser aquelas populares dores de barrigas que podem ser provocadas por bactérias ou vírus, né, como os rotavírus. A hepatite A também é um tipo de doença transmitida também por falta de higiene. Nós temos as eumintíases ou as verminoses, que são doenças provocadas pela ingestão de alimentos e água contendo as estruturas infectantes desses parasitas, né, que são os populares vermes, né. Também temos algumas doenças de origem de protozoários, como a giardíase e a entamobiose, que são, né, também adquiridas através da água contendo estruturas desses parasitos. A gente sabe, né, através de dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, que 50% da população relacionada às crianças são contaminadas com algum tipo de parasitose. E 30% dos adultos também, através de pesquisas, né, são constatados que eles também têm essas parasitoses. Então é um número muito grande para o nosso país e para a atual situação que a gente se encontra, né? Com toda a tecnologia envolvida, os meios de comunicação, todas as campanhas que são feitas para evitar isso aí, são números bastante alarmantes. Então acho que é interessante a gente estar tratando algumas dicas aqui para evitar, né, ou auxiliar esse trabalho de diminuição dentro. E nesse sentido, o que a gente poderia fazer, assim, por que é tão importante, então, lavar a mão? O que mais que você sugeriria para algumas nossos... dicas importantes, né? Incentivar desde sempre, na verdade, a gente tem que tratar isso aí, né? Desde sempre, a criança ter o hábito de lavar as mãos. Chega em casa da escola, a primeira coisa que faz, lava a mão, para depois ir ter contato até mesmo com as pessoas que estão em casa. Porque fora da nossa casa é um campo de concentração de micro-organismos. E a gente tá toda hora em contato com isso, né? É numa maçaneta que você vai pegar, é numa almofada, na mão de uma outra pessoa. Então tudo isso é uma fonte de contaminação, né? Lá em casa, Bruna, a gente tem assim o hábito de chegar e tirar o sapato. Antes de entrar, a gente tira o sapato, já vai lá pra lavanderia para passar um paninho. Não fica caminhando em casa com aquele sapato que vem da rua. Isso contribui, assim, ajuda? Olha, Michele, na minha opinião, eu acho isso aí uma das coisas mais importantes de serem feitas. Porque imagina, né, gente, o que a gente encontra na rua, no chão da rua? São animais que morrem ali por doenças que a gente nem imagina quais são, né? Porque você não tem noção do que aqueles animais têm de doenças.
Fora que os animais também utilizam o espaço público para fazer as necessidades deles. Nem só os animais, né? Pessoas também fazem isso. Então você vai estar contaminando o teu calçado com tudo isso e levando para dentro da tua casa isso, colocando a saúde das pessoas que habitam a tua casa em risco. Principalmente quem tem criança pequena, que engatinha, que tá com a mão o tempo todo, contato no chão. E criança é assim, né? Uma hora tá com a mão no chão, de repente tá com a mão na boca, tá pegando alguma coisa para comer. Isso tudo tá influenciando, né? Na verdade, tá auxiliando essa criança a ter uma contaminação, um risco de contaminação muito grande, né? Mas fora esse hábito que tu tem, que é muito importante, vou repetir novamente, lavar as mãos antes de fazer qualquer coisa, extremamente importante. Manter as unhas aparadas, cortadas, né? Principalmente quem tem o hábito de deixar os filhos brincar no pátio. É importante que brinque, é importante, só que tem que ter a conscientização de que a criança está sendo exposta a micro-organismos e que, se ingeridos esses micro-organismos, eles podem estar ocasionando doenças também, né? Outra coisa que é interessante também, que é um hábito que os pais devem ter, é certificar as fontes de, por exemplo, água. Tudo bem que a grande maioria das pessoas tem, né, filtro, isso mesmo, mineral. e tem o tratamento de água, né? Mas tem gente que não tem tratamento de água disponível, né? E às vezes acaba ingerindo água de fontes duvidosas. E isso aí é uma grande fonte de contaminação com relação a doenças. De uma maneira mais simples, ela pode ser fervida, né? Ou o filtro de barro. Exatamente. E a gente tem maneiras, né, de purificar a água, tornar a água mais segura para consumo, né? Que é como tu disse, através do aquecimento dela, né? E também da filtração. Outra coisa importante também, que os pais devem ser bem atentos, é a manipulação dos alimentos. Que isso aí também é uma fonte total de infecção. É sempre válido fazer a feira ou o mercado, enfim, lavar as frutas e verduras para depois pôr na geladeira. Até porque se você não fizer isso, você vai estar contaminando a sua geladeira, que é um local onde você guarda outros alimentos que já foram cozidos, enfim, que vão ser consumidos em outro momento. Então é importante que você tenha esse hábito de fazer essa higienização né, nos alimentos. E às vezes a higienização é feita só antes de consumir, né? Não antes de colocar na geladeira, né? Legal! Outra coisa importante é sempre, né, obviamente, consultar um médico antes disso, mas ter o hábito de fazer entre aspas, né, a desaminação ou tomar o antiomítico. É recomendado, por exemplo, para quem tem bastante acesso a água potável e tem já hábitos de higiene, no mínimo uma vez por ano, né? Fazer esse check-up. E quem não tem, quem vive em área de risco maior, que tem um contato com rede de esgoto aberta, enfim, aí é indicado outro protocolo, né? Mas é importante que se converse com o médico ou agente de saúde, enfim, que está próximo da casa de vocês, para se inteirar, né? E procurar orientações para que evitem de adquirir doenças infecto-contagiosas, que são transmitidas pela falta de higiene. Que bom, Bruna, adoramos, né? Falo por mim e com certeza pelos nossos seguidores. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada, né? Se inscreva no nosso canal, dê um like e até a próxima.